paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Tive a oportunidade de contar o meu testemunho para a Zélia, que é uma bênção na minha vida. E quando ela me convidou para estar aqui nessa noite, o Senhor havia falado comigo em casa, na terça-feira: você vai dar seu testemunho. E eu achei que ia ser no culto de mulheres da minha igreja. E eu comecei a preparar, e eu falei, vou dar o testemunho, eu vou dar o testemunho. Quando a Zélia me mandou mensagem, eu falei, é lá. Então, creia que essa noite o Senhor preparou para você estar aqui. Essa noite ela foi preparada pelo Senhor para que você venha ouvir, não de mim, tá? Que eu não tenho nada para oferecer, mas que você venha ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar, tudo aquilo que Ele fez na minha vida, que Ele pode fazer na sua vida também. Amém? Então, eu sou da Nova Vida, em Caioaba. Estou com a minha família, meu esposo, minha mãe, meu filho, meus amigos. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 23, 4. Salmo 23, 4. Amém? Diz assim a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Logo acima diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O bom pastor, ele cuida de nós. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o bom pastor, ele cuida. E em toda a palavra de Deus diz sobre cuidar, sobre eu estou contigo. Em Isaías, não precisa abrir, tá? 43 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Em todo tempo, Deus não diz que você não vai passar, que você não vai passar por provações, por dificuldades. Ele diz que, ainda que você passe, Ele está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Ainda que você passe por uma dificuldade, eu estou com você. E eu vivi isso muito intensamente. Eu não cresci num lar cristão. Eu fui consagrada bebê, tá, num centro espírita. E com 9 anos de idade, eu coloquei roupa nesse centro e comecei ali a servir no centro de Umbanda. Logo depois, eu ficava de manhã no domingo, eu ia para a igreja católica, para o catecismo, e à tarde eu ia para a macumba. Era isso que eu vivia. E na nossa casa, nós não tínhamos muito... hoje em dia, o evangelho está mais aberto. Mas, alguns anos atrás, a gente não ouvia louvor como a gente ouve hoje. A gente não tinha tanto conhecimento como vocês hoje têm essa oportunidade. Então, eu não tive isso. Eu não tinha muitos amigos que eram da igreja. Eu não ouvia louvores como hoje a gente ouve, qualquer rádio se toca. Então, eu cresci, né, minha juventude, saí da Umbanda, que esse centro fechou assim que eu ia fazer a cabeça, né, que você se consagra, e fui para o Allan Kardec, Mesa Branca, e eu vivi o tempo todo nisso, mas nunca tinha ido numa igreja evangélica. Até que, numa noite, minha mãe chegou e falou assim: Monique, vamos ligar só um ar-condicionado. Quem já fez isso? Vamos ligar só um ar para economizar. Né? Tá calor,
Mãe geralmente faz isso. Ó, vamos para o nosso quarto, coloca o colchão aqui, porque está muito quente, vamos ligar só um ar, porque a conta de luz está vindo muito alta. E lá em casa nós tínhamos imagens. Essa imagem representava muito para meus pais, para minha mãe e para o meu pai, porque meu pai ganhou, quando ele fez uma cirurgia do coração, de uma pessoa do centro espírita. Então, aquela imagem era algo assim, era algo muito de valor para eles e para nós também. E nessa noite eu dormi no quarto da minha mãe, coloquei o colchão, e na madrugada eu dormindo, eu ouvi uma voz: filha, está vendo essa imagem? Ela não é sua, mas através da sua oração, eu vou tirar ela daqui. Eu acordei, porque aquela voz era uma voz totalmente diferente. E eu falei assim, olha, eu olhei a imagem, a primeira coisa que eu senti foi medo. Era a imagem bem grande da Nossa Senhora Aparecida, e eu olhei, eu fiquei olhando para ela, e eu falei assim, olha, se é Deus que está falando comigo, eu quero uma Bíblia de crente. Falei assim mesmo, porque era o que eu sabia falar. Eu quero uma Bíblia de crente, porque eu sei que é impossível entrar uma aqui em casa. Porque na minha casa até a Bíblia era de Ave Maria. Nós não tínhamos, o meu pai era daquele que parava na porta da igreja e chamava o pastor de ladrão. Meu pai não gostava, minha mãe não gostava. Então, assim, aquilo era comum na nossa família. E eu falei assim, se é Deus que está falando comigo, eu quero uma Bíblia de crente, porque eu sei que é impossível entrar uma aqui em casa. E eu fui trabalhar. Estudei, trabalhava só meio período, fui para o trabalho, e faltando pouco tempo para eu sair do trabalho, eu levei um tombo. Um tombo aparentemente bobo, eu ia cair para trás no meu trabalho, só que quando eu vi que eu ia bater a cabeça num pallet, eu joguei o meu corpo para frente, então eu fui contra a gravidade, eu ia cair assim, eu fiz isso. Na hora eu senti muitas dores no meu braço, aqui em cima eu achei, eu quebrei alguma coisa. Um amigo que trabalhava ligou para o meu pai me buscou no trabalho, fui para uma clínica, fiz um raio-x, fui direto, fiz o raio-x e fui até o médico. Meu pai ficou do lado de fora, na clínica, sentado na recepção, e o médico falou assim, você é menor de idade, né? Eu falei, sim, tinha 17 anos. Ele falou assim, você pode chamar o seu acompanhante? Eu chamei meu pai, eu falei, é sério, né? Aconteceu alguma coisa. Ele falou, olha, a última vértebra da sua coluna, ela houve um deslize, a L5-S1, a última mesmo. Se ela está por um fio, se ela fizer isso aqui, você perde os movimentos. Eu vou encaminhar você para um neurocirurgião, você está correndo risco de ficar paralítica. Na hora, eu lembrei do sonho. Não contei para ninguém, mas eu pensei, nada a ver, não tem nada a ver, não. Né? Não tem nada a ver. E a minha vida, a partir daí, mudou. Fui para neurocirurgião, passei por vários médicos, e todos eles diziam a mesma coisa. Você corre risco de perder os movimentos, até que a gente decidiu ir para um médico que foi direcionado pelo plano de saúde, e ele falou, Monique, você corre risco de perder os movimentos. Eu vou fazer um colete, né, no seu corpo, você vai mudar, você não pode mais trabalhar, você vai ficar deitada até que a sua coluna volte um pouquinho para o lugar para a gente conseguir fazer a cirurgia. Então, a minha vida mudou. Parei de trabalhar, parei de estudar, e eu fiquei com aquilo, não contei para ninguém. Todo mundo ficou sabendo, né? Olha, a Monique está doente, Monique está correndo risco de perder os movimentos, e um amigo meu foi me visitar. E esse amigo me levou um presente. E quando ele chegou com aquele presente, quem sabe que presente foi esse? A Bíblia de crente. Quando eu peguei aquela Bíblia, ele não era cristão. Hoje ele é, mas ele não era. A primeira coisa que eu falei, como você comprou isso? Aí ele falou, olha, eu estava passando no calçadão. Encontrei um amigo meu que trabalha na CPAD. Falei, pô, estou visitando uma amiga minha, está doente, está acontecendo isso, poxa, ela está correndo o risco de perder os movimentos e tal. Aí ele falou, por que você não leva uma Bíblia para ela? Aí eu te pergunto, você é canal de Deus aonde você está?
Será que quando um amigo seu chega e fala, pô, fulana tá assim, você chega e fala assim, poxa, leva essa palavra aqui para ela. Diz a ela alguma coisa, leva um presente, leva um louvor, leva um CD, leva, né, hoje em dia nem CD se usa mais. Mas você faz alguma coisa? Aquele moço não tem dimensão do que ele fez. E na hora que eu peguei aquela Bíblia, eu nunca mais duvidei de quem estava falando comigo. Eu me converti ali. Na hora que eu peguei aquela palavra, eu tinha certeza. O Senhor está comigo. E a partir dali, eu comecei a orar e a buscar entender. Só que na minha casa eu não podia ficar com a Bíblia como eu fico hoje, né? Naquela época, meu pai e minha mãe, eles não gostavam. E eu peguei minha Bíblia, coloquei na gaveta, enrolei no pano e escondi. Quando eu ia ler a Bíblia, eu ia para o banheiro, abria o chuveiro e folheava. E ficava lendo. E lia, enrolava novamente, ia para o quarto e guardava a Bíblia. Até que um dia eu saí do banheiro e o meu irmão chegou para mim e falou assim, o que você estava fazendo no banheiro? Aí eu falei, eu estava tomando banho. Ele falou assim, olha só quero te dizer uma coisa. Essa casa é minha. E eu olhei e falei, Leandro? Ele falou, não, essa casa é minha. Você tem dimensão do mundo espiritual? Você tem dimensão hoje que você está aqui, mas quantas coisas aí fora, quantas coisas aconteceram até para muita gente não estar aqui hoje? Obrigada, Zélia. Você tem noção de quantas coisas o diabo tentou fazer para que você não estivesse aqui hoje? E ali, naquela hora, eu comecei a falar, Senhor, fala comigo. Eu não tive a oportunidade que vocês têm. Eu não conhecia muita coisa, eu nunca tinha ido numa igreja. Eu não tinha um amigo, eu não tinha um líder para chegar e falar, olha, estou aí com você, toma essa palavra, manda uma mensagem. Não tinha YouTube para ir lá e pesquisar. Eu não tive isso. Mas a gente tem a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem a palavra, se você busca, se você ora, eu falava, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu confesso que eu não entendia muita coisa. Eu lia, eu não entendia. Mas eu comecei a ter sede e a buscar. E buscava. Até que chegou um dia que eu falei assim, mãe, minha mãe tinha uma amiga, que hoje é muito minha amiga. Eu falei, mãe, eu queria bem que a Deia viesse aqui em casa, porque eu queria conversar com ela. Porque eu sentia necessidade de contar para uma pessoa. Sabe por quê? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala algumas coisas. Porque talvez se eu tivesse contado para outra pessoa, a pessoa fala, isso é coisa da tua cabeça. Ih, liga não, isso aí não foi Deus que falou com você, não. Gente jovem, às vezes, a gente gosta de falar demais, né? Falar, contar tudo. E eu falei, Senhor, eu quero contar para a pessoa certa. E eu decidi contar para a Andréia. Aí minha mãe, tá, eu vou chamar a Andréia para vir aqui. A Andréia, essa é minha amiga da minha mãe, e ela é cristã. E eu contei para ela, Deia, aconteceu isso. Deus falou comigo, está vendo essa imagem? Ela é sua, através da sua oração, eu vou tirar ela daqui. E eu ganhei a Bíblia. E eu falei que se fosse Deus que estava falando comigo, eu queria uma Bíblia de crente. Ela começou a rir. Ela falou, tu falou de crente? Eu falei de crente. E é de crente, ó. Aqui, mostrei para ela, ó. Não está escrito aqui Ave Maria. Ela falou, ela foi, olhou, ela começou a rir. Aí ela falou assim, Monique, vamos orar. E ela orou comigo, até que minha mãe chegou no quarto. Eu estava deitada, né? A Andréia estava do meu lado. Minha mãe chegou no quarto e falou assim, eu não sei por quê. Tenho sentido umas coisas. Aí eu olhei para minha mãe, senti vontade de quebrar essa imagem, menina.
A Andréia olhou para mim, eu olhei para a Andréia, ela falou, não sei porque eu senti vontade de quebrar a imagem, e melhor, eu senti vontade de queimar as roupas do centro. Porque nós tínhamos saído, só que as roupas continuavam, a gente não podia se desfazer de qualquer jeito. Então, todas as nossas roupas, tanto minha quanto dela, estava tudo no terraço. Ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou quebrar essa imagem agora. Não sei, estou sentindo um negócio, uma vontade, vou quebrar essa imagem. E vou lá agora, eu vou pegar aquelas roupas. Chegou minha mãe com umas bolsas, que eram umas bolsas bem grandes. Colocou a imagem debaixo do braço e foi lá para a esquina, que era um terreno vazio. Ela foi lá e quebrou aquela imagem. E queimou a roupa. E se cumpriu o que o Senhor falou. Através da sua oração, eu vou tirar ela daqui. O poder que se você ora, o poder de uma oração, quando Deus fala assim, ora, e você se coloca, Senhor, eu estou aqui, eu estou orando. Deus cumpre. Deus cumpre com o que Ele falou. E minha mãe foi lá, quebrou a imagem, e chegou para mim e falou assim, agora eu vou fazer um café. Fui lá, fez o café, e eu e a Andréia ali conversando. Aí ela chegou, bateu na minha perna e falou, filha, levanta, vamos tomar um café. Eu andava, mas eu andava bem devagar, né, com todo cuidado, com colete, fazendo RPG, todo para que chegasse o tempo e eu conseguisse fazer a primeira cirurgia. E minha mãe falou, levanta, filha, vamos tomar o café. Quando ela levantou, ela bateu a mão na minha perna, eu não senti a mão dela. Aí eu olhei, e ela foi e falou, levanta, filha. E aí eu falei, eu não consigo. Aí minha mãe, o quê? A minha mãe, Monique. Aí começou a bater na minha perna, você está sentindo minha mão? Você está sentindo, Monique, pelo amor de Deus? Eu falei, eu não consigo. A minha mãe dobrou o joelho ali naquela hora e começou a pedir perdão à Nossa Senhora e à dona do centro. Porque ela achou que aquilo que ela tinha feito era castigo. Mas o Senhor fala que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Muitas vezes a única saída é passando. A única saída é passando. E muitas vezes a gente não quer passar. A gente quer chegar e falar assim, não, Senhor, eu vou até aqui. Da partir dali eu não vou, não. Eu vou... não, tem que passar por isso? Vou voltar. Quero passar por isso, não. E o Senhor fala, passa, eu vou estar com você. Não, ali eu não passo, não. Eu gostei muito do exemplo foi João, né? Que ele deu aqui da verdura agora. É João que falou, não foi? Eu tive um exemplo hoje, eu pensando, eu falei, não vou falar isso não, mas o João me encorajou. Eu falei, eu vou dar esse exemplo. Eu falei, esse exemplo eu vou falar. Mas ele falou da verdura, eu vou dar o meu exemplo. Muitas vezes, quem já fez dieta aqui? Fala a verdade. Quem já fez dieta e a dieta durou até a hora que você sente o quê? Fome. Tu sentiu fome? Passou o quê a dieta? Acabou a dieta. Não. Aí você começa o quê? De novo. Vou começar de novo. Comi e vou começar de novo. Aí depois você sente o quê? Fome. Aí você começa, aí você vai e volta. Vai e volta. E muitas vezes assim é o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus dura muitas vezes até que a dor chegue. Quando a dor chega, eu não tenho mais compromisso com Deus. E naquele momento ali que minha mãe chegou, e de joelho dobrado, uma gritaria, o que eu me recordo era gritaria, muita gente, minha rua sou muito conhecida, moro lá desde pequeno, e todo mundo entrando, a Monique parou de andar, a Monique parou de andar, a Monique parou de andar. E o pessoal batendo na minha perna e minha mãe chorando, Nossa Senhora me perdoa, vovó me perdoa, a culpa é minha, a culpa é minha. E o Senhor falou comigo, fala para ela quem eu sou. Você já parou para pensar que no seu momento de maior dor, Deus pede para você falar quem Ele é? Eu tinha acabado de perder os meus movimentos.
E eu olhava assim, eu fazia assim, eu tentava mexer. E eu fazia assim. E o Senhor, fala para ela quem eu sou. E minha mãe de joelho dobrado. E eu falei, mãe, Deus está no controle. E comecei a falar aquilo que vinha do meu coração, porque hoje em dia a gente tem muito conhecimento, a gente quer enfeitar e quer. E eu falei, o que eu sabia, mãe? Deus está no controle. Ele vai mudar as nossas vidas. E minha mãe, não, a culpa é minha. Porque o diabo, ele faz isso. Ele quer pegar aquilo que Deus fez, ele quer inverter e quer jogar culpa para cima de você. E você se sente tão culpado que você não tem vontade nem de dar mais um passo. Você acha, não, isso aqui é culpa minha. Enquanto o Senhor está falando, anda pelo vale, eu estou com você, passa por isso, eu estou com você. E naquele momento ali, o meu irmão me pegou no colo, me levou para o quarto da minha mãe, veio meu pai, meu irmão, minha mãe, e muita gente ficou do lado de fora querendo me abraçar. E meu irmão me sentou, e meu pai fechou a porta do quarto. E meu pai falou, Monique, você não consegue mexer? Eu falei, não. Aí ele, tá. Aí ele, Monique, você está fazendo xixi? Eu falei, não estou fazendo xixi, não. Aí o meu irmão, tá sim. Aí me mudou de lugar. Monique, você está fazendo xixi? Eu falei, não estou fazendo xixi. Aí me mudou novamente, e eu, toda urinada. Minha mãe pegou o telefone, ligou para o meu médico. Doutor, a Monique parou de andar. E ela está fazendo xixi, ela não para de fazer xixi. Ele falou, compra uma fralda para ela. A coluna dela deve ter rompido no nervo. Deve ter dado incontinência urinária. E no mesmo dia que eu parei de andar, eu usei fralda. Eu vi a minha vida mudar. E eu posso te falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa. Parece ser loucura? Parece. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Gente, eu não consigo contar esse testemunho sem chorar. Eu vou tentar não chorar. E ali, naquele momento, meu irmão comprou fralda, decidimos, passei pelo médico, fiz todos os exames, vamos fazer a primeira cirurgia. Tudo certo, cirurgia de 12 horas, todas elas foram feitas à noite. Eu chegava de manhã no hospital, cirurgia feita à noite, 12 horas, por vários médicos, uma cirurgia muito delicada. E eu cheguei, né, fiz todos os exames, tudo certo. Cheguei no hospital, minha casa mudou, minha mãe doou a minha cama, doou guarda-roupa, comprou cômoda, fez rampa, ganhei muita doação de pessoal de Nilópolis, cadeira higiênica, cadeira de roda, aquela cama, né, que né, ajuda a levantar, cama hospitalar. A minha vida mudou. Fui fazer a primeira cirurgia, me recordo de entrar com a minha cadeira de roda, alguns tios, minha mãe. Veio o meu médico, que ele ia passar no hospital, eu ia fazer algumas coisas, depois ele ia embora e mais tarde ele voltava. Quando eu entrei no hospital, o Senhor falou comigo, filha, vai para casa. Aí eu puxei minha cadeira, tipo assim, vou pegar, tchau, vou para casa, né? Vou levantar e vou lá, como se fosse algo tão simples. Senhor, filha, vai para casa. E eu puxei minha cadeira e falei, como eu vou para casa? Eu falei, eu quero ir para casa. Aí meu tio me olha, todo mundo me olha. Não, Monique, daqui a pouco você vai fazer cirurgia, calma. E o Senhor falou, filha, vai para casa. E nisso estava tudo certo. Minha mãe pegou autorização no meu médico, na Unimed, uma cirurgia que você tem que pegar muita autorização. Eu coloquei prótese, né? Ao total, eu tenho 18 parafusos na coluna. E eu coloquei, a princípio, na primeira cirurgia, 7 parafusos. Tudo certo, chegou meu médico, conversou comigo. Olha, daqui a pouco você vai subir, até que eu escuto minha mãe. O quê? O que aconteceu? Não, e minha mãe falando, e eu só olhando de longe.
Falei, ué, o que está acontecendo? A minha mãe chegou e falou, Monique, você não sabe o que aconteceu. Está dizendo aqui que não está autorizado o centro cirúrgico. Como pode? Tudo certo, tudo resolvido. Aí o meu médico, calma, a gente vai ver o que a gente faz. Não, mas aí, doutor, houve um problema na máquina que vai passar o sangue, não tem como ela fazer essa cirurgia. Aí eu pensei, eu vou para casa. E eu fui para casa. A minha mãe, não, você vai fazer a cirurgia hoje, tudo certo. Falei, mãe, eu quero ir para casa. Minha mãe, você vai fazer sim. Falei, mãe, eu quero ir para casa. Meu médico falou, olha, vamos fazer o seguinte, vai para casa, descansa, quando acordar, vai na Unimed, vê o que aconteceu, resolve tudo direitinho depois, e a gente remarca a cirurgia. Fui para casa. O senhor, vim para casa, tudo certo. Cheguei em casa, minha mãe me deitou, a nossa rotina mudou, minha mãe passou a dormir comigo, meu pai passou a dormir com meu irmão, minha mãe trocou minha fralda, me deitou e eu dormi. Até que eu tive um sonho, e Deus falou assim comigo, Monique, você tem um probleminha no coração quando você era criança. E você fez todos os exames, mas quando você acordar, você vai falar com a sua mãe, eu falei que se você tivesse tomado a anestesia geral, você teria um infarto fulminante. Você precisa gravar o seu coração e tomar esse antibiótico. Levanta, acorda e fala isso para ela. Sabe por quê? Eu entendi que Deus ele faz o milagre para você, mas Ele está pensando sempre em atingir o outro. Ele falava comigo, mas Ele estava pensando, fala para sua mãe, fala para sua mãe, fala para esse. Deus ele não faz só, a gente às vezes quer uma coisa só para a gente, mas Deus não trabalha assim. Ele trabalha para mim, mas pensando nele. Estou pensando nela ali também. Ele trabalha num todo. E ele falou, acorda e fala isso para ela. Eu falei, mãe, minha mãe, oi. Quando eu era pequena, ela, Monique, eu tive algum problema? Ela falou, teve, mas você tratou, tomou medicamento, mas você fez todos os exames. O que aconteceu? Eu falei, não, porque Deus falou comigo que se eu tivesse feito essa cirurgia, eu teria um infarto fulminante, que eu tenho que tomar um antibiótico. Ela, quem falou isso? Eu falei, Deus. Ela, minha filha, para com isso. Imagina. Minha filha, pelo amor de Deus, você escuta o quê? Eu falei, Deus fala comigo. Você vê? Eu falei, não, você ouve. Minha filha, isso é coisa da sua imaginação. Calma, né? Aquela coisa toda é assim, é um momento muito difícil. Aí eu falei assim, mãe, Deus falou isso comigo. Ela, tá bom, vamos fazer o seguinte. Pegou o telefone. Doutor, então, a Monique, quando era pequena, teve um problema, ela fez o tratamento, mas assim, ele falou, olha, se realmente ela tiver algum problema, talvez ela teria que tomar um antibiótico. Vamos gravar o coração, colocar o Holter e vamos ver. Fiz o exame e eu precisei tomar um antibiótico. Se eu tivesse feito aquela cirurgia, eu teria tido um infarto. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que cuida dos seus. Deus é um Deus que diz que se passarem pelas águas, se passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Se você passar é andar, é movimento. Se você fez esse movimento, eu estou contigo. E Deus, Ele cuidou. E ali aconteceu. Eu fiz, coloquei o Holter, gravei o meu coração e tomei um antibiótico. E eu comecei a querer falar assim, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem para mim? Eu nunca tinha ido numa igreja, eu não tinha muitas pessoas, algumas... eu comecei a querer ter contato para poder contar e ter essas pessoas ao meu lado. E eu fui, gravei o coração, fiz a primeira cirurgia, né? Tomei um antibiótico, fiz a primeira cirurgia de 12 horas. Você vai direto para o CTI. Quando eu cheguei no CTI, veio o meu médico e chegou para mim e falou, olha, realmente era o que, né, já era de se esperar, você realmente perdeu os movimentos, você agora
né? Tá realmente paralítica. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Mas você vai passar, né, a aprender, você vai aprender a engatear, você vai fazer por todo o processo. E ele conversando ali comigo, ele fez assim. Quando ele voltou, ele falou: "Oi, Monique". Aí eu olhei para ele, aí eu falei o nome dele, eu não posso ficar falando o nome dele, e eu falei o nome dele, e eu falei: "Doutor?". Aí ele: "Não lembra de mim?". E eu falei: "Doutor?". Aí ele falou assim: "Lembra quando você me servia?". E ali eu vi que não era o meu médico. Ele olhou para mim e falou assim: "Lembra da época que você dançava? Quem lembra da tiazinha aqui? Que fazia depilação? Quem dançou muito essa música?". Eu dancei muito essa música. Dancei muito essa música. E tem gente que ficou assim, ó. Não, falo, não falo, falo, não falo. E ele falou assim: "Lembra da época que você me servia?". Aí ele falou assim: "Agora você é paralítica". Aí ele falou assim: "Se vira. Quando você faz uma cirurgia de coluna, você faz atrás, mas você continua de barriga para cima". E ele falou assim: "Se vira". E eu falei assim: "Eu não consigo". Ele se vira, paralítico, se vira sozinho. E nisso veio uma enfermeira: "Doutor, o que está acontecendo?". Ele: "Não, deixa ela". Aí ele: você agora tem que aprender a se virar sozinho". Mas não era o meu médico, era o próprio diabo que estava ali me afrontando. E eu falei assim: "Eu não consigo". Aí a enfermeira: "Não, eu vou ajudar". E a enfermeira me ajudou. A primeira cirurgia ela foi colada. E ele pegou, falou bem no meu ouvido: "Olha a tiazinha aqui". Ele pegou aquele esparadrapo e ele puxou de uma vez só. Quando ele puxou aquilo, automaticamente eu peguei a mão dele e falei assim: "Olha aqui, o Deus que eu sirvo, ele vai mudar a minha vida. O Deus que eu sirvo, ele vai me tirar daqui". Aí ele olhou para mim e falou assim, ele rasga o diploma dele. Esse médico é meu médico até hoje. Ele fala assim, ele é ateu ainda, né? Ele fala assim: "Toda vez que eu vejo você entrando por esse consultório, eu não acredito em Deus, mas toda vez que eu vejo você entrando por esse consultório, eu vejo que ele existe. Porque seria impossível". E ali, ele pegou, fez aquilo comigo, e a enfermeira: "Doutor, o que está acontecendo?". E ele foi, voltou, respirou. Aí ele: "Monique", e eu olhando para ele, e aquilo tudo ali acontecendo, ele foi, saiu. E eu falei: "Senhor", o próprio diabo veio ali na minha frente me afrontar, e é isso que ele faz. Mas muitas vezes ele vem com afronta, assim, cara a cara, mas muitas vezes ele vem bem sutil, e você e eu muitas vezes não conseguimos perceber isso. E ele ali foi, saiu, eu fiquei no CTI, não me recordo se foram 2, 3 dias. Fui para o quarto e eu comecei a pedir a Deus: "Senhor, eu quero poder ir um dia numa igreja, eu quero poder um dia", sabe? Eu comecei a sonhar, comecei a buscar. E pessoas começaram a visitar o hospital. Visita de hospital é muito bacana, por isso, tá? É uma coisa que é interessante até para jovens fazer, porque, gente, quanta gente, como aquilo para mim me ajudou. Aí eu me recordo de chegar pessoas lá: "Posso orar por você?". Eu falei: "Não, pode orar". E as pessoas iam ali e oravam. E depois de 11 dias da primeira cirurgia, eu comecei a sentir muitas dores. Muitas dores. Até que um parafuso, ele soltou e foi para a perna. E 11 dias depois, eu fiz a minha segunda cirurgia. Ao total, foram 6 cirurgias. Pela frente, ele abriu igual uma cesárea, tirou todos os órgãos, foi na coluna, parafusou e colocou tudo novamente. Então,
ali comecei a ver que Deus estava cuidando de tudo, de cada detalhe, de cada coisa, mas eu queria que os meus pais, eu queria ter o meu irmão, eu queria compartilhar com eles, eu queria que eles vivessem tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu comecei a falar, Senhor, a minha mãe trabalhava durante o dia e dormia à noite, ficava comigo ali, à noite no hospital. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero que minha mãe comece a ver tudo que o Senhor está fazendo. E até que eu fiquei nesse processo cadeirante 1 ano, até que, nesse meado, o médico me liberou. Ele falou, olha, Monique, você já fez as 2 cirurgias, talvez a gente vá precisar, que foi a da frente, que seria a terceira depois. Eu vou te mandar para casa, porque é um risco muito grande você ficar no hospital. Então, a partir daí, eu aprendi, fiz fisioterapia, a fazer tudo, engatear, a tudo. E quando eu cheguei em casa, fui para casa, fui liberada. Quando eu cheguei em casa, tinha uma festa para mim. E todo mundo ali me recebendo, Monique, que você está em casa, que bênção, tal, e me abraçando. E eu observei uma tia minha falando assim, olha, nós fizemos uma promessa, nós vamos todo mundo para Nossa Senhora Aparecida agradecer. E nós encomendamos uma vela do seu tamanho, existe isso, uma vela do tamanho da pessoa. Existe. Encomendei uma vela do seu tamanho para... Todo mundo rindo, né? Encomendei uma vela do seu tamanho, tá? Que a gente vai lá em agradecer a Nossa Senhora pela tua cura, por você estar bem, por você estar viva, porque uma cirurgia de coluna é muito delicada, e aquela coisa toda. E eu, naquela hora, minha mãe me levou para o quarto, me deitou, e eu chorei. Porque não era aquilo que eu queria viver. Eu falei, Deus, eu não quero isso mais para mim. Eu queria fazer o que vocês estão aqui fazendo hoje. E tem muita gente que está aí querendo ter a oportunidade que vocês têm. Não tem condições. E eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. Eu entendi o sentimento dos meus tios, né, de todo mundo, porque é amor, eles queriam uma forma de retribuir, mas aquilo não era mais o que eu queria. E eu falei algo que eu vi que foi a chave. Eu falei, Senhor, eu pago o preço que for preciso, mas agora eu quero todos eles. Eu pago o preço que for preciso para ter meu pai, minha mãe, eu e meu irmão na sua casa. Pode fazer o que o Senhor quer. Deus só estava esperando aquela oração. Quando você está com o seu coração aberto para o Senhor, e o Senhor vê que realmente você quer mudança. Porque muito me assusta hoje o evangelho de hoje, que é muito emocional muitas vezes. Muitas vezes da boca para fora. E o Senhor olha o teu coração. Ele vê se realmente você quer mudar. Se você realmente quer mudança, e aquilo era algo que eu queria muito. E eu fui dormir. Naquela madrugada, eu ouvia muito pregadores do telhado. Quem já ouviu isso na madrugada? Eu ouvia muito pregação na madrugada. E era o pregadores do telhado, não sei o que, dos telhados. Eu ouvia muito, e eu buscava. E, na madrugada, eu comecei a sentir o meu rosto estranho. Eu comecei a fazer assim. E eu comecei a sentir como se eu estivesse muito inchada. Minha mãe dormindo do meu lado, tinha um abajur. E eu acordei minha mãe e falei assim, mãe, vai buscar um espelho lá para mim. A minha mãe, o que você quer um espelho uma hora dessa, Monique? De madrugada? Eu falei, não, mãe, pega lá o espelho para mim. Aí minha mãe, Monique, tá tarde, de madrugada, vai dormir. Eu falei, pega lá, mãe. Minha mãe foi, pegou um espelho. Quando ela acendeu a luz, ela começou a gritar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu estava totalmente deformada. Meu rosto estava assim.
Minha mãe, o que você está sentindo? Eu falei, mãe, eu estou sentindo o meu corpo queimando. É como se tivesse um bicho me comendo. Irmãos, eu não conseguia engolir a minha saliva. Eu comecei a cuspir. Engolir a saliva, que é algo comum, eu não conseguia. Minha mãe ligou para o meu médico falou, olha, chama a ambulância agora. A ambulância foi tão rápido que ela chegou à tarde. Chamei a ambulância na madrugada. Ele não toca nela, espera a ambulância. E nisso, minha mãe, o que está acontecendo? Ele falou, não sei, espera a ambulância. Nisso, naquele momento, minha mãe encostou em mim. Quando ela encostou, o dedo dela afundou. Eu comecei a inchar muito. E eu comecei a sentir muitas dores. E eu ali com aquela dor, e eu cuspia, não conseguia engolir minha saliva. E algo que assim, foi muito engraçado que aconteceu foi que a minha tia chamou um pessoal de oração da Igreja Católica, e elas começaram a rezar o terço ali do meu lado, em volta de mim, eu na cama, e eu chorava, eu falava, Senhor, eu não... Ele falou assim, olha, tem esses colchonetes de acampamento que a gente leva, assim, que enrola e coloca no saquinho? Ele arruma um colchonete. Arrumou o colchonete. Ele cortou a minha roupa. Ele me pegou pelo colchonete, me colocou no colchonete. A partir daí, ele não tocou mais em mim. Quando ele me levantou, parecia que meu corpo tinha ficado. Uma dor. E ele me pegou, eu falei, o que está acontecendo? Ele, não sei. E eu fui, ele levou na ambulância, eu fui para o hospital em São Lucas, em Copacabana. Chegando lá, fui direto para a enfermaria, o meu médico já estava me esperando. Fiz todos os exames, e eu estava lá, e ele chegou para mim e falou, Monique, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, pode falar. Você está com infecção hospitalar generalizada. É uma dor sem explicação. É literalmente um bicho que parece que está te comendo. Ele falou, olha, você está com infecção hospitalar generalizada, e eu tinha conhecido uma pessoa que havia morrido há pouco tempo com infecção. Ela já tomou o seu corpo todo. Só que eu também tenho outra notícia para te dar. Eu falei, pode falar. O hospital alega não ter vagas. Eu vou ter que levar você de volta para a ambulância. E eles me levaram para a ambulância. E eu olhava, e sabe o que eu sentia? Deus. Eu me abraçava e falava, Senhor, me abraça. E eu sentia aquele abraço, eu não me desesperava. Eu sentia aquele abraço, eu falava, Senhor. Sabe? Eu sentia que o Senhor estava comigo, que eu não estava só, e eu fiquei naquela ambulância esperando um hospital. E eu fui conseguir um hospital, fui para Doutora Luan, em São Cristóvão. Chegando lá, me recordo de ver o meu tio tão desesperado que ele estava agachado, gritando, chorando, porque o meu estado já era muito grave. Comecei já a respirar com ajuda de oxigênio, já abriram aqui, colocaram o tubo por aqui, e a infecção ela fez com que eu perdesse a força do braço. Então, se você me sentava assim, eu ficava assim. Se você me colocasse assim, eu ficava assim. Até uma água, até qualquer coisa, você tinha que colocar na minha boca. Eu não conseguia segurar mais devido à infecção. E eu lembro do maqueiro estar empurrando, a minha mãe chorando, o meu pai. E eles colocaram numa cama, pelo colchonete. Minha mãe, eu quero trocar a fralda dela. E a enfermeira, não troca. Ela tem que sair dessa crise. Eu lembro que um remédio era até vancomicina, 2. Eu vou dar a vancomicina para ela e tem que esperar para a gente conseguir trocar a fralda. Deixa ela mijada. E a minha mãe pegou uma cadeira de plástico. Ela sentou. E ela começou a chorar.
E ela falou, como é que vai ser? Eu pagava todas as noites para dormir com você. E eu pensava, Senhor, como a minha mãe vai estar do meu lado para ouvir da tua palavra? Como eu vou poder falar para ela? Como ela vai poder ver o Senhor? E minha mãe chorando, chorando ali. Até que a minha mãe falou, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, pode falar. Ela falou, o seu plano de saúde não aceita aqui. Eu, o quê? Ela não aceita. Eu acho que não aceita até hoje. Eu assinei um termo de responsabilidade, eu vou pagar. Aí eu, como? Não tínhamos mais dinheiro. Ela, vou vender a casa, eu vou fazer tudo, mas eu não vou ficar longe de você. Hoje eu entendo porque eu sou mãe. Eu falei, mãe, a senhora não podia ter feito isso. Ela, Monique, é tudo que eu tenho. E ali ela chorando de cabeça baixa, a enfermeira chegou para ela e falou assim, a senhora precisa ir embora. Ela falou, não, eu não vou deixar minha filha aqui. Senhora, a senhora não pode ficar. Ela falou, deixa eu ficar com a minha filha. Ela falou, eu vou deixar a senhora ficar a última noite com a sua filha. E minha mãe olhou para ela, e eu olhei para ela. Ela falou assim mesmo, a última noite. Eu vou deixar a senhora ficar a última noite com ela. Minha mãe naquela cadeira de plástico chorando. O Senhor falou comigo assim, fala para ela que amanhã de manhã eu vou trazer a provisão. Eu falei, mãe, Deus vai trazer a provisão. Minha mãe de cabeça baixa falou, é impossível. Porque ela não conhecia o Deus do impossível. Ela falou, Monique, é impossível. É impossível. Um tratamento de infecção hospitalar, um tratamento de fisioterapia, no estado que eu estava, deveria ser custo muito alto. E a minha mãe falou, Monique, é impossível. A minha mãe foi embora na madrugada, ela ficou escondida, a enfermeira orientou que se alguém entrasse, ela corria, se escondia no banheiro, que ela não podia ficar. E quando amanhecesse o dia, ela tinha que ir embora. E assim foi feito. Até que o Deus do impossível e viu um homem que entrou pela porta. Falou, bom dia, qual o seu nome? Falei, meu nome é Monique. Ele, oi, Monique, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem acompanhante que possa ficar com você? Aí eu olhei para ele e falei, tenho minha mãe, tem minha tia, gente, eu falei o nome de todo mundo. Eu comecei a falar o nome, olha, tem minha tia, tem a minha tia Diane, tem minha tia Marluce, tem minha avó. Comecei a falar o nome de todo mundo, aí ele falou, tá. Ele falou, peraí, rapidinho. Ele chamou a mesma enfermeira e falou assim, tá vendo essa menina aqui? Eu sou o dono do hospital. Transfere ela para aquele quarto, eu estava na enfermaria. Transfere ela para um quarto particular. Coloca uma cama para acompanhante dela. E tudo que ela precisar está na minha conta. Para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Aleluia! E eu fiquei de graça. E eu olhei para aquele homem e falei assim, o Senhor foi enviado por Deus. Ele só deu um sorriso, ele não falou mais nada. E eu fiquei meses naquele hospital, nunca mais ele voltou. Ele foi lá para cumprir aquilo que Deus fez com que ele fizesse. E eu fiquei de graça. Eu fui para um quarto rosa, com televisão, frigobar. Colocaram uma cama para minha mãe. Um Deus que cuida de tudo. E eu lembro que chamou o maqueiro e veio todo mundo e me levou para o quarto, e eu olhando e eu lembrando. Fala que amanhã de manhã eu vou trazer a provisão. E eu ali, naquele quarto, na expectativa da minha mãe chegar, até que eu escuto o grito da minha mãe. Cadê minha filha? Minha filha, meu Deus, é minha filha, minha filha. Ela foi para o quarto errado. Ela foi para o quarto
Não foi para o quarto da provisão. E ali a enfermeira falou, ela está lá no outro quarto. Minha mãe, no outro quarto. E nisso minha mãe entrou, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Eu falei, mãe, sai. Minha mãe, o que foi? Eu falei, sai, mãe, vai para a porta. Minha mãe, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, esse é o quarto da provisão. Pode entrar. E ela entrou e ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mãe, Deus falou que ele ia trazer a provisão. Entrou um moço e contei tudo para ela. Aí ela olhou assim, e Deus começou a mover o coração da minha mãe, porque sabia como aquilo era importante para a nossa família. E a minha mãe falou assim, meu Deus. E ali Deus começou a fazer. Pessoas iam lá orar, e eu me recordo de uma pessoa ter ido orar por mim, e ela chegou e falou, posso fazer uma oração? Eu falei, pode. A minha mãe, eu prefiro que não, eu não quero. Aí minha mãe pegou o terço, começou a rezar o terço, eu falei, eu quero, a senhora pode orar? Ela falou, ela orou ali, e ela falou, o que o Senhor tem falado para você? E o Senhor falava todos os dias para mim, guarda o teu coração. Eu olhava para mim, eu sem andar, de fralda, com um negócio no nariz, com aquele tubo, eu falava, Senhor, mas eu tinha uma paz, a paz que excede todo entendimento. E eu olhava e eu falava, e o Senhor falava comigo, Monique, guarda o teu coração. Porque se tu guardares o teu coração, nada pode te atingir. Você pode estar do lado de fora acabado, como eu fiquei. Mas do lado de dentro, uma paz, uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E ali a senhora orou, e eu comecei a buscar a dona do centro, ela foi me visitar, do qual nós éramos, e era uma moça muito alta, ela ficou desse tamanho. A minha mãe está aqui. Ela ficou desse tamanho, e ela rastejava igual uma cobra. E ela falava assim, eu vim aqui para te matar. E ela rastejava, e ela trouxe flores para mim. Quando ela entrou com aquelas flores, o Senhor falou comigo, quando ela sair, você joga fora. Era flores de terra. Eu ia ficar regando aquilo ali dentro do meu quarto. E minha mãe foi lá, quebrou, jogou. Minha mãe, Monique, mas as flores são lindas. Falei, mãe, joga fora. E ela ali endemoniada, se rastejando, ela chegava perto da minha cama e falava, eu vou te matar. E ela voltava. E eu só falava assim, Senhor, me guarda. Eu não sabia fazer nada, não sabia falar. Em nome de Jesus está repreendido. Aqui hoje, né? Em nome de Jesus está repreendido. Eu só falava assim, Senhor, me guarda, Senhor, me guarda, Senhor, me guarda. E Ele te guarda. E Ele me guardou. E ali, eu comecei a buscar em Deus, até que o telefone toca. Não, antes disso. O Senhor falou comigo no sonho, Monique, a guerra vai começar. Aí você imagina, a guerra? Será que tem mais alguma coisa para acontecer, né? Porque já não tinha mais nada, aparentemente, para acontecer. Senhor, Monique, a guerra vai começar. Eu vou te dar algum nome de algumas pessoas, você vai ligar para elas e você vai pedir para que elas orem, porque a guerra vai começar. Só que isso foi na madrugada, e eu chamei minha mãe e pedi para que ela ligasse, porque eu não conseguia ligar, né, devido à infecção. Minha mãe, Monique, eu não vou ligar, é de madrugada. Eu, mãe, o Senhor falou, liga. Ela, tá bom, então eu vou colocar o telefone e você fala. Eu falei, olha, imagina eu ligando para a sua casa e falando, olha, o Senhor falou comigo que a guerra vai começar. E falou deu o seu nome para você estar orando. Será que você ia orar? Será que quando uma pessoa fala assim, você pode orar por mim? Será que você fala assim, tá bom, eu vou orar. Você ora? Muitas vezes é o Senhor que manda. Eu não estou dizendo que você vai ligar para a pessoa na madrugada e vai falar, olha, ora por mim. Mas se o Senhor falou, se foi Deus que falou com você, obedeça. E eu fiquei, meu Deus, a guerra vai começar, e eu liguei para essas pessoas, expliquei que o Senhor tinha falado, até que
Eu acordei no dia 11 de setembro, no dia do atentado dos Estados Unidos, e eu achei que aquilo era guerra. Falei, meu Deus, Deus me avisou. A primeira coisa que eu vi na televisão, Deus me avisou, a guerra, viu, mãe? A guerra começou. E eu achei que era essa guerra. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua guerra. E ali, o telefone toca no período da tarde, a minha mãe atende, e eu estou vendo minha mãe falando, e a minha mãe falou assim, olha, Monique, eu tenho uma coisa para te falar. O centro ligou, eles estão cobrando $35 mil e falaram que se a gente não pagar, eles vão matar você até quarta-feira. E seus tios, minha tia mora do lado do hospital, praticamente, até hoje. E seus tios estão todos lá reunidos e eles querem pagar, porque meu médico me chamava de caranguejo. Ele falava que eu só andava para trás, porque cada dia que passava eu ficava doente. Fiz transfusão de sangue, muitas coisas aconteceram. Então, ao olhar deles, pagar seria a solução. E eu falei para minha mãe, mãe, a senhora não precisa pagar nada. Eu nem sabia que falar assim, o alto preço já foi pago, não sabia nada. Eu falei, mãe, não preciso ir lá pagar. A minha mãe falou assim, Monique, eu preciso ir lá. Eu falei, mãe, não precisa, eles já até sabem. Aí a minha mãe falou assim, Monique, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho observado que agora você é crente. Estou achando você muito diferente. Mas, assim, você sabe que é uma coisa que eu não gosto, eu te respeito, mas não é isso que eu quero para mim. Mas eu vou respeitar e vou falar para os seus tios. Tudo o que está acontecendo. Eu tinha uma febre todas 7 horas da noite. Toda. Durante um período. A minha barriga ela ficava desse tamanho. E eu tomava remédio, injeção, fazia de tudo que os médicos faziam, estudaram, e nada fazia com que a febre abaixasse e minha barriga descesse. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou comigo, pega a mão da sua mãe, coloca na sua barriga e ora. Porque Ele é autoridade sobre a sua vida. E eu pegava a mão da minha mãe, colocava na minha barriga, e eu orava. E aos olhos da minha mãe, de tantas pessoas que ficavam ali, minha barriga ia descendo. E foi assim durante muito tempo. E minha mãe falou, eu vou contar para os seus tios, para todo mundo, tudo que está acontecendo, mas assim, eu não quero isso para mim, Monique. E nisso, no meu quarto tinha um banheiro, minha mãe foi tomar banho. Minha mãe falou que, depois para mim, que ela olhou no espelho e falou assim, Deus, uma vez eu ia perdendo a Monique para o Senhor. A minha mãe, quando eu era bebê, quando ela estava grávida, ela fez um aborto. Né? Isso é algo que eu sei que ela não gosta muitas vezes nem que fale. Mas é algo que realmente é necessário para que a gente entenda quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa. E ela foi para Paraíba, e ela fez lá, com esses chás dessas pessoas que fazem só isso. E ela quase morreu, e eu nasci. E fui desenganada por alguns médicos, foi quando ela me ofereceu o bebê no centro espírita. E ela falou assim, no espelho, Deus, eu quase perdi a Monique. E eu agora não vou perder a Monique para o diabo. O senhor quer minha filha? Pode levar. Leva ela hoje. Mata a Monique agora. Mas eu não perco mais a Monique para o diabo. Eu não quero mais isso. Chega. Eu vou lá, mas eu não quero mais. Minha mãe falou que dobrou o joelho e falou, Senhor, leva ela. Leva ela agora. Minha mãe falou que, se eu tivesse morrido naquele dia, ela falou que achava que não ia derramar uma lágrima. Porque aquilo era algo que ela já não... Ela queria acabar com aquela situação. Ela falou, não quero mais esse negócio de centro, não quero mais pagar, eu não quero mais isso. Leva a minha filha. E ali, quando ela saiu daquele banheiro, se arrumando, falando comigo, olha, eu vou lá, vou falar com seus tios, ela não me contou isso, depois que ela me contou, eu ouvi uma voz, senta. Aí eu, sentar, não sabia nem mais o que era sentar. Falei,
Deus falou comigo, senta. Eu falei, tá. Mãe, Deus está falando para eu sentar. Minha mãe, minha filha, você não senta mais. Você está vendo que você não senta. E o Senhor falou comigo, senta. Eu falei, mãe, me senta. Minha mãe, minha filha, olha aqui, você não está vendo que você não senta mais. Quando ela fez isso, eu filmei o corpo. Minha mãe, meu Deus, você está vendo? É isso aí, você está ficando boa. É isso aí, vai dar tudo certo. E ela viu, minha filha, vai dar tudo certo, você está sentando. Eu vou lá, vou falar com os seus tios. E eu falei, me vira para a janela. Minha cama era assim, a janela era aqui. Eu falei, me vira para a janela. Não sei se vocês lembram, dia 11 de setembro, foi um dia muito nublado. E minha mãe me virou. Olha, eu vou te deixar sentada, depois eu mando alguém te deitar. E ela me deu um beijo na testa. E falou, eu já volto. E o Senhor falou comigo, filha, levanta, que eu, o teu Deus, te seguro. A espondilolicistese, vocês vão ver a foto, ela colocou meu pé para dentro, eu fiquei com o pé bem para dentro. E eu olhei para minha mãe, e eu abaixei minha cabeça para ouvir, e o Senhor falou, filha, levanta que eu, teu Deus, te seguro. E eu falei, mãe, Deus está falando que eu vou levantar, eu vou andar. Minha mãe, Monique, por favor. Monique, você está sentindo minha mão? Eu falei, não. Ela falou, minha filha, olha como estão os seus pés. Aí chamou a enfermeira, ela está entrando em depressão, vamos dar um remédio. Eu falei, você não vai me dar remédio nenhum. Ela, não, porque assim mesmo as pessoas sentem a perna, começam a sentir, mas isso é imaginação. Ela começou a falar e o Senhor falou, filha, levanta que eu, teu Deus, te seguro. E eu falei, mãe, me ajuda a levantar. Ela falou, mexeu nas minhas pernas, ela falou, não vou fazer isso. Minha filha, olha a sua situação. E o Senhor falou pela última vez, levanta, que eu, teu Deus, te seguro. E eu, com as poucas forças que eu tinha, eu dei impulso na cama. E, para a glória de Deus, eu levantei. E eu andei. Minha mãe já dobrou os joelhos ali e falou, Senhor, eu aceito esse Deus. Eu fiquei de pé para a honra e glória do Senhor e estou de pé até hoje. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E ali eu fiquei de pé, eu comecei a sentir o sangue circulando, aquela dor, e eu ali de pé. Minha mãe dobrou o joelho, a enfermeira dobrou o joelho, e ali elas aceitaram a Jesus. Só para resumir, fiz todos os exames, veio médicos, e eu me recordo muito de uma médica falar assim, aqui não consta paralisia nenhuma. Eu tenho um laudo feito a próprio punho do meu médico, dizendo que eu fui paralítica, que eu tive continência urinária e que eu estou de pé. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, né, do hospital, que eu fiquei um tempo, quando eu cheguei em casa, meu irmão tinha sido convidado para ir para uma igreja, e ele chegou, quero te contar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele, fui convidado para ir para uma igreja. Encontrei um amigo na van, ele me convidou para ir para a igreja. Eu bem fui. Eu falei, é mesmo? Ele falou, fui para a igreja de crente. Aí eu falei, sério? Ele, cara, eu tenho que te contar como é. O pessoal levanta a mão, porque onde a gente via, a gente não via isso, né? Monique, o pessoal levanta a mão e faz assim. Gente, era como se eu estivesse vendo. E ele, Monique, faz assim, ó. E o pessoal faz assim, se você quiser se jogar no chão, você se joga, se você quiser fazer, é mesmo, ele me contando, caramba. Aí eu falei, também tem uma coisa para te contar. Ele falou, fala. Minha mãe também aceitou Jesus. Ele, minha mãe? Eu falei, foi. No hospital. E meu pai, no culto de ação de graça, um culto que encheu muito, foi organizado por muitas igrejas, veio lá de trás, dobrou o joelho, enquanto eu agradecia, e falou, eu aceito esse Deus. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus.